Fala galera, bem-vindos a mais uma edição do CI Talks. E se você está pensando em fazer um intercâmbio em um destino maravilhoso, especial e incrível, eu vou te contar tudo sobre a África do Sul nesse vídeo agora. Então, solta a vinheta. Eu tô aqui com a Tati da Good Hope, a nossa escola queridinha da África do Sul, e eu quero saber tudo. Tati, você tá bem? Tô ótima, e você? Muito bem, fez boa viagem aqui pro Brasil? Ótima, ótima. Muito Vem bem. matar saudades. É isso aí, a Tati mora na África do Sul, ela mora na Cidade do Cabo, em Cape Town, e a gente tem a nossa escola Good Hope lá, e a Tati vai contar tudo pra gente agora, como é fazer o intercâmbio. Tati, é maravilhoso viver naquele país, né? Eu sou suspeita, né? Você sabe, é um país incrível que te traz uma qualidade de vida tremenda, belezas naturais, cultura, um povo incrível, não deixa a desejar para outros países, então me cativou desde o começo. Eu não tenho dúvida de que viver lá é a coisa mais interessante do mundo. Ô Tati, vamos falar uma coisa. O brasileiro, ele sabe muito sobre a África do Sul pro turismo. Sim, verdade. Mas ele ainda não descobriu o quanto é importante, o quanto é bom a gente fazer um intercâmbio lá. O idioma inglês é falado em todo lugar e muito bem falado. A gente tem a escola maravilhosa, a gente tem todo o suporte para o estudante brasileiro que a gente pode fazer o nosso intercâmbio lá. Eu quero que você explique pra gente como é fazer um intercâmbio na África do Sul. O brasileiro, ele acha que a África do Sul é só para você ir fazer um safari, para você ir principalmente ali nas regiões de Cape Town, né, Stellenbosch, tomar um bom vinho, tá num hotel 5, 6 estrelas. E não, na verdade, é uma cidade que te traz da parte educacional muito grande. Então, estudar inglês na África do Sul é como se você estivesse estudando inglês também na Inglaterra, porque é a primeira língua, é o inglês britânico, né, e te traz toda essa tranquilidade de ter um lugar lindo, seguro, com belezas incríveis e te trazendo um pouco além do que muitos dos países trazem, né? Eu falo que a Cidade do Cabo, ela te cativa pela energia da cidade desde o momento que você pisa lá, né? E você sente que você tá num país de primeiro mundo. Então é uma cidade que vai te trazer multicultural, cosmopolita, que traz esse diferencial, e o menos que ali que o brasileiro olha, mas será mesmo que eu posso aprender inglês? Eles falam inglês na África do Sul? É a primeira língua, gente. Na África do Sul tem 11 línguas oficiais, 12 com as línguas dos sinais, mas o primordial é o inglês. Muito maravilhosa, contando tudo isso pra gente. Eu quero saber uma coisa, Tati. Quando a gente fala sobre a Good Hope, é uma escola maravilhosa, incrível, extremamente acolhedora, que recebe muito bem o brasileiro, que ama o brasileiro. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como que é estudar na Good Hope. A Good Hope, eu vou falar um pouquinho da história dela pra gente começar, né? Porque é uma escola que tá há 30 anos no mercado, a gente comemorou ano passado 30 anos, e ela é uma escola local sul-africana, né? Então a gente tem orgulho de ser uma escola do país, criada ali na Cidade do Cabo, né? Iniciamos na área de Newlands, que é um bairro residencial super nobre, com uma casa linda, toda estruturada para ser uma escola, e anos depois foi criada a escola do centro, né? E com os anos, os dois criadores, né, os donos, montaram essas estruturas e reestruturaram, modificaram todos os prédios. Então a gente está com instituições modernas, né, e traz para o aluno o aconchego de uma escola local e boutique. Eu acho que é isso que a gente traz, né? Então quando você entra dentro da Good Hope, você continua com aquela sensação de que você está na África do Sul, ou não com uma escola só de inglês, como se estivesse em qualquer outro lugar do mundo. Então eu acho que é isso que a Good Hope traz bastante. E a gente tem uma particularidade muito forte com a metodologia de ensino, né? A gente é um centro de Celta para professores. Legal. Os nossos professores são todos sul-africanos ou de língua inglesa, né? E eles têm que ter essa certificação aí de qualidade para ensinar um aluno de língua estrangeira, né? Então, o aluno, quando ele entra ali, ele é conhecido pelo primeiro nome, por ser salas menores, 10 alunos por sala em Newlands, 14 alunos no centro, ele se sente mais aconchegado, ele sabe ali qual é o nome do professor dele, ele vai saber o nome do colega do lado, porque não é uma sala muito grande, então ele se sente mais em casa.
Muito bom. Ô, Tati, eu queria entender um pouquinho sobre a metodologia que a escola aplica, né? A gente chega, faz um teste de idioma, descobre qual é o nível que a gente vai estudar, aí a gente já tem o nível aí, já é colocado na sala de aula conforme o nosso nível. Eu queria que você explicasse um pouquinho como que é o dia a dia do nosso estudante. A gente faz um processo um pouco antecipado disso também, Aham. tá? Então, ele vai fazer a matrícula com vocês na CI. E aí, umas semanas antes de iniciar o curso, ele já tem que fazer um teste online da própria Good Hope. Legal. A gente vai ter uma ideia do que é o nível de inglês. A gente não pode só avaliar um aluno por um teste de múltiplas escolhas, né? Então, quando ele chega na África do Sul, em Cape Town, ele é recepcionado pelo nosso próprio driver, que é o Tulane. E aí, no primeiro dia, ele vai um pouco mais cedo para a escola. Aí sim, o professor vai ter uma análise com esse aluno. Então, vai ter um bate-papo ali em inglês, para realmente chegar a qual é o seu nível exato, né? E feita essa avaliação, aí sim que ele vai ser colocado em sala de aula, vai pegar o seu livro certo, e a partir daquele momento que a gente sabe exatamente o nível que o aluno está, né? Qual é a grande diferença das nossas metodologias, né? A gente não fica só by the book, que a gente fala em inglês, né? Só com o livro, tá? A gente tem uma metodologia muito dinâmica, muito comunicativa, porque é aí que o inglês é praticado, é aí que o inglês é desenvolvido. Então tem muita comunicação, tem muito listening, práticas de interatividade entre o professor com o aluno em sala de aula. Se você vê nas nossas fotos, né? E quando você chega lá, a sala de aula é sempre num shape da letra U, porque é o professor aqui constantemente e o aluno constantemente com eles, né? Então, até no inglês geral, que é a aula só de manhã, ele vai estar muito comunicativo, né? Então, isso faz um desenvolvimento mais rápido da língua e da escuta, trazendo para esse aluno conseguir aí, às vezes, em 4 semanas, já sair de um nível, vamos dizer, pré-intermediário para o intermediário, com mais rapidez. Sem dúvida, que legal. Tati, eu acho que a pergunta que todo brasileiro faz: onde eu vou morar quando eu faço o meu intercâmbio? Vai depender do perfil de cada um. Eu sou suspeita para falar, porque eu adoro a experiência em casa de família. Eu acho que traz aquele a mais, porque você vai aprender sobre a cultura. Imagina você sentar na casa de família, saber toda a história do apartheid, tudo que eles vivenciaram, né? E ter um pouco desse relacionamento aí com um sul-africano, né? Mas, claro, se você é uma pessoa mais fechada, que é uma coisa mais intimista, algo mais seu, a gente tem diversas residências com banheiro privativo, estúdio, com a cozinha no quarto e simplesmente só caminhando da escola, né? A gente tem acomodação, uma dentro do campus de Newlands, nós temos a Studio Apartment que é atravessando a rua, então a comodidade das nossas residências e o padrão é bem alto e os alunos têm gostado bastante, porque eles se sentem em casa e acolhidos, né? Então, como eles têm esse acolhimento já dentro do ambiente da escola, eles sentem na acomodação também, porque é uma parte muito importante do seu intercâmbio, é você se sentir bem. E a acomodação faz parte disso. Uma das coisas que a gente não pode deixar de fazer quando a gente vai para a África do Sul é um trabalho voluntário, e a Good Hope tem um núcleo que só cuida de trabalho voluntário, e eu queria entender, dá para viver essa experiência que transforma, né? Dá. Eu sou suspeita para falar também disso, porque você quer o intercâmbio já nos transforma, né, Willy, né? A experiência, a cultura, mas o voluntariado, ele te transforma ainda mais, né? Ele te traz uma maturidade, ele te traz uma cabeça mais ampla, né? E te transforma de dentro para fora, né? Então a gente tem a Good Hope Volunteers, na qual nós trabalhamos com 30 projetos espalhados pela África do Sul, Namíbia, Tanzânia e Zanzibar, em várias frentes, desde conservação, que é com meio ambiente, animais de grande porte selvagem, projetos sociais, que é com criança, comunidade, idosos, e também projetos médicos. Então, para quem é da área de saúde, está fazendo faculdade, precisa ter uma experiência fora do ambiente, né, interno daqui, a gente tem vários projetos e é uma transformação, né? Eu falo que é uma transformação pessoal, uma transformação profissional, né? E o crescimento aí que te traz aí pro seu coraçãozinho. Quer saber tudo sobre a África do Sul? A África do Sul é o seu país, é o seu destino. Vem falar com a gente que a gente está te esperando nas unidades da CI, e a Tati lá na África do Sul que vai te dar um abraço assim que você chegar. Obrigado, amiga. Eu que agradeço. Obrigada, gente. Tchau, gente. Até o próximo Tchau, programa. tchau. CI Talks tá on, hein?